Olá, alunos, pais, professores, responsáveis. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de biologia, agora na primeira série do ensino médio. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí a respeito da visão no meio em que vivemos e poluição visual. E aqui do meu lado, estou com ele, que voltou recentemente de Acapulco, que é o nosso professor mestre dos magos aqui do Centro de Mídias, o Giba. Obrigado, meus estudantes. Tava lá em Acapulco, com o pessoal lá, corri de tubarão, foi bacana, muito legal, de pirueta. Agora estou com o professor de biologia aqui. É isso Pri. aí. Ô, Pri, pegar você, vou pegar aí. É isso aí, Giba, é isso aí. Voltou Saudade de das férias. vocês, meus professores de biologia, queridos. Mais uma vez aí, obrigado, viu? Eu entrei, né? É, Tá entrou. com dar aula aqui, né? É isso aí, Giba, né? Voltou com o pique total, então, das férias, né? Opa. Mas assim que é legal e assim que é bacana, gente. Então, olha só, né? Como vocês já me conhecem, então eu sou a professora Priscila e hoje a gente vai ver aí um pouquinho mais a respeito da visão e poluição visual. Então, os objetivos da nossa aula, vamos lá, olha só. Tá aí, que é entender a fisiologia básica da visão, entender as diferenças entre os olhos laterais e os olhos frontais, compreender o que é a poluição visual e algumas formas de mitigação desse tipo de poluição. E aí, gente, né, como já é de praxe, para vocês, então, acompanharem as nossas aulas, né, como fazer, então? No caso, então, identifique a nossa aula com a data e o título. Isso é super importante para você conseguir aí revisitar as aulas quando você precisar. Faça suas anotações no caderno, né, das partes mais importantes, daquilo que você considera que foi o ponto mais alto da nossa aula. E também faça as anotações das suas dúvidas, porque isso vai ser importante para que você solucione, então, essas dúvidas com o seu professor lá na escola. E aí, né, claro, como sempre, resolver as atividades, que aí você consegue ter uma noção daquilo que está, então, te deixando com mais dúvidas dentro da nossa aula, ou se você conseguiu, então, relacionar e solucionar tudo da nossa aula, ok? E aí, gente, olha só, hoje, o que será que nós vamos aprender? Então, tá aí para vocês. Hoje a gente vai aprender, então, um pouquinho a respeito da fisiologia da visão. A gente vai ver aí a respeito também dos olhos frontais e dos olhos laterais. E a gente também vai abordar a respeito da poluição visual e algumas formas de mitigação. Ok, gente. Então, olha só, para a gente, então, começar a nossa aula já com um pique total, né, Giba? Para a gente já começar... Vamos começar com energia aí. Exato, começando com que algo também que a gente falou bastante, né, sobre energia. Bastante Então vamos mesmo. começar aí com um pique total da nossa aula, aí numa interação para vocês, né? Então para vocês aí, olha, vocês sabem ou têm uma noção como que ocorre o caminho da luz nos nossos olhos, no olho humano? Então olha só para vocês, um minutinho e a gente já volta. Olha a interação do pessoal aqui, muito bacana. Olha o pessoal da córnea, pupila, cristalino. Professor Henrique aqui, depois córnea de novo. Maneira invertida, professor Maria aqui conversando com a gente, de forma invertida. Professor Francisco, invertida, de forma invertida. O professor também aqui, Vinícius, participando com a gente. Ó, a direção de algum objeto, a imagem atravessa a córnea, chega na íris, regula a quantidade de luz recebida por meio a uma abertura chamada pupila. Quanto maior a pupila, mais luz entra no olho. Passada a pupila, a imagem chega ao cristalino e é focada sobre a retina. Olha, legal, o professor Vinícius aqui já fez um detalhe para a gente, aí, o caminho da luz aí até no nosso sistema óptico, né?
de forma invertida. A Letícia aqui com a gente, a luz como imagem, a retina converte a imagem até o nervo óptico. O professor Ivanícia aqui a gente, de forma invertida. A Escola Malha Maria dos Santos com a gente também. Muito bacana a participação dos nossos estudantes, dos nossos professores aí. Olha, legal, hein? Olha, bacana, né? Então, o pessoal aí também está super, né, entendida, né? Eles estão bem afiados e é justamente isso, né? Então, a gente vai ver aí um pouquinho a respeito da fisiologia, então, da visão. Então, olha só para vocês aí na tela, a gente tem uma figura, né, que representa como que os nossos olhos trabalham, ou seja, como que a imagem é formada, no caso, né? Então, a gente tem aí o olho humano e, se a gente for visualizar o olho humano, a gente vai ver primeiro na parte externa uma camada protetora, que é um tecido conjuntivo, que é aquela parte mais branca dos nossos olhos, né? Isso a gente chama de esclera. E a partir daí, né, todo esse conjunto a gente pode chamar de córnea. Já na córnea, a gente tem, então, essa região conjuntiva, que é uma parte da esclera junto com a superfície interna das pálpebras, que tudo isso vai formar, então, uma parte conjuntiva. Já dentro do nosso olho, a gente tem a íris, né, que muitos professores aí realmente citaram essa questão da íris. E na íris, a gente tem lá uma partezinha que a gente chama de pupila, na parte central, e é justamente aí que você tem o controle, então, de entrada e que você consegue, então, fazer esse controle de entrada de luz, né? Se vai entrar mais ou menos luz, nesse caso. E a luz, então, quando ela chega nos olhos, ela vai sofrer por um processo aí de refração quando ela passa pela córnea. E aí, através da córnea, você tem uma série de sistemas, né? Onde você tem a córnea, você tem o ulmo aquoso, o cristalino, o corpo vítreo, que são vários sistemas de lentes convergentes que aí ele vai ter, então, essa formação da imagem aí nas retinas, né? E lá na retina, a gente também tem umas células que são os cones e bastonetes. E essas células são importantes, porque são elas, então, que nos cones, no caso, se você tem uma maior presença de luz, nesse caso, ele consegue identificar, então, uma maior presença de luz e ele também consegue identificar imagens mais nítidas. Enquanto que nos bastonetes, você tem aquela menor intensidade de luz, então, você consegue identificar objetos ou consegue enxergar no que a gente chama de obscuridade, né? Então, naqueles momentos mais escuros, os bastonetes, então, eles estão aí também auxiliando. Agora, se você voltar lá na nossa imagem, por favor, ali na retina, então, você vai ter a conversão da luz em impulsos elétricos. E aí, esses impulsos elétricos, eles são encaminhados aí pelo córtex occipital, são encaminhados para esse córtex através de nervos, que a gente chama dos nervos das vias ópticas. E aí, esses impulsos elétricos, então, eles são decodificados, e aí você tem a impressão visual que é formada, então, lá no córtex. Então, você tem todo um sistema que não é apenas através da visão ou através dos olhos, mas você tem todo um sistema que é conectado. Então, você tem olhos, você tem os nervos e você tem essa conversão da imagem lá no sistema nervoso. Então, esses sistemas estão todos conectados, né, Giba? Está tudo aí interrelacionado, né? Isso, bacana. E o professor comentou um experimento muito legal que a gente faz muito em física, né? Do professor da segunda série, que é o experimento da câmara escura, né? A gente faz aquele experimento clássico que faz lá um pequeno orifício em uma região ali, né? Com uma câmera, né? Para pegar por exemplo, um pacote não, de sapato, né? Pacote não, uma caixa de sapato, né? Pega uma caixa de sapato, faz um furinho e aí a gente faz um sistema para visualizar a imagem, né? Coloca lá no fundo um papel ali, aquele papel que telefone ou aquele papel que pode visualizar a imagem, e aí põe uma vela na frente e a gente vai ver aí a projeção da imagem e vê a vela invertida, né? Sim, aí dá para você discutir um pouquinho a questão do olho humano, né? Que a questão, a primeira imagem que aí ela é invertida, nosso cérebro que faz aí a inversão da imagem aí no caso. É beleza? Isso aí. O professor Henrique comentou aqui com a gente sobre esse experimento que a gente faz muito em física, que também pode usar também na biologia, né? O pessoal dos alunos do Temudo Lessa aí da Jandira com a gente aí também. Bacana aí, o pessoal participação dos nossos professores. Olha lá, legal, comentando da imagem, né? Como é que acontece a questão dessa inversão.
Legal, hein, professor? Bacana, é isso aí, os professores, né, os nossos alunos participando, e isso é o que mais traz satisfação aqui para a gente também. Então, olha só, gente, aí, então, quando a gente fala, então, a caminho da luz, a gente viu, então, toda essa questão da fisiologia, só que as primeiras formas de vida, eles apresentavam olhos, né, mas esses olhos, na verdade, eram apenas algumas cavidades que tinham a habilidade de detectar a direção da luz. E, conforme foi passando o tempo, você teve aí uma evolução biológica. E esses olhos também evoluíram com o passar do tempo. Então, os olhos, eles evoluíram mais aí no sentido de captar mais e melhor a luz e para melhorar a resolução das imagens que são formadas na retina. Legal. E aí Bacana. também, né, esses olhos, né, não só eles evoluíram então para na captação e no melhoramento das imagens, mas ele também, né, esses olhos também evoluíram e se adequaram em relação à posição. Então, olha só, então as posições dos olhos, elas também, né, com o decorrer do tempo, também se adequaram. E aí, em cada indivíduo, esses olhos eles vão estar numa localidade, numa posição específica para aquele indivíduo. Então, por exemplo, nós seres humanos também somos assim, nós temos olhos frontais. Esses olhos estão localizados na frente do corpo e eles vão formar uma imagem única no cérebro. Nesse caso, você tem um campo de visão que é mais de localização. Então, você não tem um campo de visão mais expansivo, você tem um campo de visão mais localizado. E aí, claro, né, como tudo na vida tem as suas vantagens e desvantagens, Sim. a grande vantagem desse tipo de olho é que você consegue, então, localizar a presa com mais precisão. Só que a grande desvantagem é que você se torna um alvo mais fácil, justamente porque a sua visão periférica ela já não é tão aguçada assim, como nos outros tipos de animais, como, por exemplo, a gente está vendo aí no camaleão, que ele tem aí os olhos laterais. Então, esses olhos, né, eles estão em posição oposta na cabeça, que estão separados pela fronte do animal, e, nesse caso, esses olhos, nessa posição, eles vão proporcionar um maior ângulo de visão. Então, você vai conseguir observar todo o meio à sua volta, o que, nesse caso, lhe dá uma vantagem, porque ele consegue detectar com mais facilidade possíveis ameaças. Geralmente, esses olhos também eles possuem uma visão monocular para localizar a comida e predadores, mas para localizar uma presa, aí eles utilizam a visão binocular. Então aí, gente, né, a gente deu aí uma introdução sobre o que era a fisiologia, né, da visão, vimos os diferentes tipos de olhos e as suas localizações. E aí, para vocês, então, né, falando então naquilo que a gente consegue ver, olha só para vocês. Então, será, né, o que será que seria então essa poluição visual? Um minutinho e a gente já volta. Olha, a participação aqui dos nossos estudantes, nossos professores. É bom também lembrar, né, lembrar a questão da câmera fotográfica, né? Essa questão aí de como a imagem é definida no sistema aí. O pessoal comentou aqui, poluição visual é muita informação, né? Excesso de propaganda. Aluno do Escola Eunice aqui falando com a gente aqui. É algo que possui muita informação, professor Regiane, professora Regina, muitas imagens, professora Luísa, poluição com muita propaganda, informações. Tem muita informação sem necessidade, né? Muito conteúdo para a questão da muita forma de organização na questão, né? Excesso de elementos visuais. Professor Elisete falando com a gente aqui, né? A Giovana falando basicamente muita imagem, né?
de uma só vez. Então, excesso de informação, excesso de elementos visuais em um local, né? É aquilo que agride nossa visão, né? O professor Luiz Fernando falando com a gente aqui, essa questão do excesso de informação, né? Que é a poluição visual. É isso mesmo, professora? Opa, é isso aí, né? O pessoal aí tá super antenado, é isso aí, tanto professores quanto os alunos. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês, sempre muito importante, né? Então, justamente teve o professor também que comentou aí, né, a respeito da adequação dos olhos, né, professor? Muito obrigado pelo seu comentário, né? É isso mesmo, né? Não seria necessariamente uma adequação, mas seriam através aí dos processos de seleção e é mais ou menos isso mesmo. E a gente vai falar desses processos mais adiante no nosso curso, mas o professor está certíssimo, isso mesmo. Então, olha só, gente, quando a gente fala aí a respeito de poluição visual, como vocês mesmos, né, colocaram aí no chat, e muito bem colocado, é quando a gente fala do excesso, né? Então seria o excesso aí de elementos visuais. Geralmente esses elementos visuais aí eles são criados, espalhados pelos seres humanos, principalmente aí nas grandes cidades, e causa, né, um certo desconforto visual e espacial também. Quando você vê uma foto dessa, onde você tem uma série de propagandas, né, com muitas cores e vários elementos visuais, isso causa sim um certo desconforto. E nesse caso, a poluição visual, então, ela atua em conjunto com a poluição luminosa. Então, seria aí, né, essa poluição luminosa estaria presente nos centros urbanos, né, devido aos anúncios publicitários. Quando você tem aquelas propagandas e aqueles luminosos, isso também está relacionado aí com a poluição visual. E tudo isso causa uma desarmonia com o ambiente. E, como não, né, desvia a atenção dos habitantes. E isso é muito importante a gente ressaltar essa questão do desvio da atenção, né? Quantos motoristas aí podem ter a sua visão desviada ou a sua atenção desviada por causa desses anúncios publicitários e dessas propagandas espalhadas aí nos grandes centros urbanos. Então, isso super importante da gente ressaltar, né? Porque seria também uma forma da gente conseguir melhorar também a nossa vida no trânsito, né? Sim. Que é caótico aqui nas grandes cidades. Você vai estar dirigindo, passa aquele monte de poluição, um monte de informação, qualquer atenção que você tem com uma informação que às vezes nem é adequada, você acaba tendo aí um acidente, né? Pessoal, com relação à poluição luminosa, né? Essa poluição luminosa que dificulta também para, por exemplo, você visualizar as estrelas, né? Olhar para o espaço, né? Muita poluição luminosa dificulta a gente, né, fazer observação do espaço, das estrelas. Então, muitos telescópios, né, acabam ficando nos desertos, né? É verdade. Lá nos desertos, por quê? Porque lá a poluição luminosa é bem menor, né? E aí você facilita a visualização, né, das estrelas, né? Com toda aquela a parte da nossa galáxia, né? Aquelas imagens bonitas que a gente vê, tem a ver com isso, né? Com estar um lugar bem afastado aí dessa poluição luminosa, né? Exato, perfeita a sua colocação, Giba, é isso mesmo, né? E aí, gente, quando a gente fala ainda em poluição visual, esse tipo de poluição, então, ele pode ser causado não só pelos anúncios, porque o que vem na nossa cabeça em primeiro momento, é a propaganda, é o anúncio, mas não só pelos anúncios, né, pelas propagandas e placas, mas também a quantidade de postes que a gente vê, a quantidade de fios elétricos que a gente vê, o próprio lixo, isso causa um certo desconforto, quando você vê aquela região cheia de lixo, né? Torres de telefone. Então, todas essas situações são situações, então, que estão relacionadas com a poluição visual. E aí, gente, né, já que a gente está falando aí da poluição visual, na saúde do ser humano, será que acarreta algum prejuízo? Um minutinho e a gente já volta.
Olha, participação aqui dos nossos alunos, nossos professores, ó, causa estresse, né? Dor de cabeça em pessoas, distração de pedestres em motoristas, podendo provocar acidentes, né? Dor de cabeça, estresse, transtorno psicológico, cansaço visual. É bacana, pessoal. Impossibilidade de absorção, pois são muitas informações, dor de cabeça, estresse, estresse e confusão, né? Cansaço. Pessoal falando bastante da questão, né? Escola Francisco Álvaro Mourão com a gente aqui também. É isso, dor de cabeça, estresse, né? Cansaço. O pessoal do primeiro ano de ensino, o aluno Chiquinho aí com a gente aí. Um grande abraço aí de vocês aí. Professor de biologia, praia grande com a gente. Tá vendo? Cansaço, perda de foco, estresse, dor de cabeça. É o que tá, né? É o que causa mais aí essa questão do prejuízo, né? Dor de cabeça, desvio de atenção, cansaço, mau humor. O Matheus também falando aqui, estresse. O professor Lenice também com a gente. Isso, a maioria aqui é cansaço, estresse, dor de cabeça. Tem a questão até psicológica, né? Que pode abalar até a questão de a pessoa ficar muito estressada e aí vários problemas começam a surgir depois disso, a partir né? daí. Exatamente, né? Então, os nossos alunos e professores super antenados com o tema, exatamente isso, né? Então, olha só, quando a gente fala da poluição visual e da saúde humana, justamente, né, aquele cansaço visual, o estresse que muitos, né, relacionaram, nessa questão estressante, você tem até a atuação hormonal nessa questão do estresse, né, quando você tem a liberação de cortisol, liberação de adrenalina, que vai também ocasionar uma série de outros efeitos no corpo humano. A própria distração no trânsito, que a gente comentou recentemente também, a própria distração no trânsito. E uma outra questão importante seria, quanto mais estímulo visual você tem, às vezes, né, mais você quer consumir. Se você fica, né, olhando aquela propaganda, passando várias vezes aquela propaganda daquele sapato, daquela roupa, daquela bolsa, ou daquela comida, enfim, que seja, mais você quer consumir. Então, você tem aí um aumento também, muitas vezes, do próprio consumo, e um consumo de coisas, às vezes, que você nem precisa, né? Um consumo que não é consciente, né? Então, esse seria. São Paulo tem uma lei, né, que proibindo, né, os outdoors, né? E o excesso o prefeito, ele na época fez uma lei para proibir esse excesso de informação aí, né, no caso. Exato, o pessoal está falando aqui, né? Os alunos do Célio Alves, né, falaram de cansaço visual, dor de cabeça. Poluição visual é um tipo de poluição moderna, né? Problemas como a Adriana aqui falou, né? Dor de cabeça, enxaqueca, cansaço visual, entre outros problemas, né? Exato, Estou isso comentando mesmo. aqui, paisagem estética afetada, a Maria aqui falando com a gente, Matheus também, né? Muito bacana a participação aqui. Obstrução visual causada por acidentes durante a condução, distúrbio de atenção, paisagem afetada, distúrbio do sistema nervoso. O professor Vinícius aqui já completou mais. Elencou uma série, né? Muito bom, já isso aprofundou mesmo. um pouco mais a questão aí dos efeitos no corpo humano, né? Dor de cabeça, mau humor, diminuição da eficiência do trabalho. Tudo isso tem a relação, né, da poluição visual, né? Exato, perfeito, né? Como sempre, vocês arrasando aí no nosso chat. E olha só, gente, né? Então, aí algumas formas, então, de mitigação, né? Justamente da poluição visual. Como, né, o próprio Giba já ressaltou, a regulamentação de leis, né? Que consigam, então, aí regulamentar a exibição de anúncios publicitários, um tamanho correto, um tipo de letra que cause um menos cansaço, né? No caso, a segurança no trânsito, né? Justamente para evitar a distração. Então, isso é super importante. Utilização de material reciclável, se você for fazer, então, uma propaganda, né? Utilize um material correto também. Sim. E, claro, né? Como não, um descanso para a visão. Você que já trabalhou o dia inteiro, viu muitas coisas durante o seu dia, né? Um descanso para sua visão à noite, para você relaxar, para você conseguir, então, descansar, né, Giba? Porque aí o pessoal chega cansado, ainda vai assistir uma televisão, também tem mais poluição ali, visual, né? E aí não descansa muito a visão, e aí acaba também aumentando o estresse no dia seguinte, assim por diante. Exato, isso mesmo. E aí, gente, né, infelizmente a nossa aula está acabando, então um resuminho da nossa aula aí para você.
Hoje a gente falou sobre a fisiologia da visão, vimos um pouquinho sobre a poluição visual e os prejuízos para a saúde humana e algumas formas de mitigação. Para vocês aí, então, a habilidade do currículo em que está inserida a nossa aula. Gente, infelizmente a nossa aula, então, está acabando. E aí, olha, né, para você, então, conte o que você achou da nossa aula. Tá aí para você o QR Code, para você acessar e, né, faça a avaliação, então, da nossa aula, ok? Vamos nos despedindo. Na próxima semana tem mais, né, Giba? Isso, bacana aí a participação do pessoal aqui, a escola professora Maurinda Rodrigues com a gente. A professora Rosângela Solange falou dos óculos, né? Tem óculos de descanso, né? Alguns óculos de descanso para fazer essa questão para você realmente aí não afetar muito a visão, né? Muito bacana. A pessoa comentou do farol alto também, né? Farol alto também tem, causa aquele desconforto, né? Na hora que você está dirigindo. Bacana aí. Exato. Legal. Isso aí, vamos ficando por aqui e na nossa próxima semana mais uma aula de biologia no mesmo horário. Até mais, gente. Tchau, Tchau, tchau. pessoal!